Saudações, meus amigos. Namastê, muita luz para todos. Paramos anteriormente na página 77 e vamos continuar no segundo parágrafo. Pergunta: como ficam os nêutrons nessa perspectiva? Ramatiz: na anfractuosidade do espaço-tempo, os elétrons tendem a absorver a matéria, enquanto os prótons se propagam na direção da amplitude espiritual. O campo divino do conhecimento infinito, e quanto maior o conhecimento adquirido nessa esfera, maior a espiritualidade e menor a influência da matéria. Quanto aos nêutrons, ao invés de me referir a eles, prefiro falar do núcleo. Vamos entendê-lo como o presente, em que a química do espírito registra suas escolhas entre progresso e estagnação, organizando assim a carga de elétrons e de prótons, que constituem seus átomos psíquicos e que constroem o conhecimento. E o somatório contínuo desses instantes determina o nível de evolução. Daí a evolução ser representada por cálculo integral. O livre-arbítrio, desse modo, é o determinante da função progresso espiritual. Mas vamos recordar também que o comportamento presente é a função de instantes defasados. E quanto melhor esses instantes forem percebidos, em termos de aprendizado, reduz-se a quantidade de elétrons do núcleo e aumenta a carga de prótons. Pergunta: é possível esclarecer o porquê dos espíritos esquecerem com tanta facilidade o conhecimento adquirido, cometendo erros muito similares aos anteriores praticados? Não seria mais fácil o contrário, ou seja, pôr em execução o aprendizado, visto que o eletromagnetismo transporta o conhecimento de forma contínua? Ramatiz: vamos aceitar que o conhecimento origina-se de pulsos da luz divina. À medida que ele é absorvido por determinado espírito, este o armazena de forma definitiva em seus átomos psíquicos. Mas isso não significa que vá utilizá-lo. A luz do conhecimento, mesmo dinâmica, pode ficar assim estagnada ou imobilizada conforme o livre-arbítrio determina. Quando tal processo ocorre no plano material da Terra, o armazenamento da luz estagnada em determinada trajetória pode corresponder a frações ínfimas de segundos nesse estado, caindo no esquecimento por não ter sido percebido o processo. Porém, transportadas para a escala espiritual, essas simples frações de segundos no éter equivalem a bilhões de anos terrestres. Mas como o plano espiritual é atemporal, o registro desprezado pode ficar nesse estado de congelamento pela eternidade, latente e inexplorado. Os homens ainda têm muito a aprender com isso, pois vincula-se à tecnologia de armazenamento da luz por intermédio do congelamento. Evidentemente que os pulsos da luz divina são contínuos, tendendo ao infinito e à eternidade, fato que gera a dinâmica em torno do espírito, que em determinado momento perceberá as informações que o rodeiam e as associará ao seu arquivo que se encontra recusado. Numa ligação quântica. Nos planos evolutivos da matéria, a aceitação do conhecimento, até então ignorado, pode assim ser despertado pela inteligência ou pela provação, mas em algum instante ele será aceito, como forma do espírito se adequar à dinâmica natural que o ilumina. Isso ocorre quando o livre-arbítrio percebe estar alheio à informação que trazem ao espírito,
maior paz interior e autorrealização. Pergunta: caberia aquele caso que muito será exigido de quem muito conhece? Ramatiz: vamos entender o lado relativo da questão. Na verdade, todos serão exigidos pelo que já aprenderam, seja muito ou pouco. Cabe ao espírito entender que sua luta pelo aprendizado é eterna. Quanto maior o número de etapas que ele vencer, mais evoluído estará. Mas aí existe também outro aspecto sobre o objeto do aprendizado. Um cientista pode adquirir enorme conhecimento e utilizá-lo para a criação de armas e artefatos bélicos para o mal, enquanto outro, com menos conhecimento, dispõe-se a utilizar suas técnicas na produção de medicamentos. É o aspecto da bipolaridade envolvido. Na nova humanidade, por exemplo, a pesquisa científica será mais voltada para o bem, mas ainda existirão em larga escala aqueles que estarão ligados aos armamentos e ao fabrico de drogas fatais. Destes muito será cobrado. Além do que, deve-se lembrar, conhecimento não está associado apenas à ciência em geral, mas também ao comportamento em relação ao próprio ser e ao próximo. Pergunta: na prática, então, o espírito esquece certos conhecimentos adquiridos por vontade própria, conforme seus interesses momentâneos, talvez mundanos? É natural que durante o período encarnado a memória falhe por força da imperfeição da matéria. Porém, na maioria do espírito permanecem os conhecimentos. Por essa razão, muitos que estiveram no limiar da morte física depois contam ter recordado inúmeras fases da vida numa fração de segundo. Na verdade, o que não sabem é que não foram somente fases da vida, mas toda a vida. Apenas algumas imagens tornaram-se mais claras e puderam ser percebidas pela consciência encarnada, através da mente do corpo denso. Embora um dos motivos do esquecimento seja a limitação da matéria, também cabe o meia-culpa do espírito, que para satisfazer desejos e vícios arquiva os conhecimentos adquiridos, deixando de utilizá-los, advindo naturalmente às provações. Pergunta: suas respostas realmente tocam muito no tema esquecimento do ser humano. E na prática, é isso mesmo que acontece? Ramatiz: se abordarmos a questão sob o prisma da matéria, é natural que o ser humano tenda a esquecer, devido às limitações de sua mente densa, como vimos. Por outro lado, a memória do espírito é eterna e ilimitada no armazenamento das informações. E até disso o homem esquece. Existem duas maneiras de ser estimulada a memória do espírito. Primeiro, pelas provações, e segundo, pela própria percepção do homem quanto à dinâmica do meio onde vive. Evidentemente que as provações trazem dor e sofrimentos, sendo natural que o homem, se puder escolher optar sempre pelo simples aprendizado. Mas como isso pode ser feito se ele tem memória curta? Antes de tudo, é preciso saber que, a cada momento da vida, o ser humano visualiza várias imagens e presencia acontecimentos carregados de informações, que são registradas convenientemente em seu hipocampo, porém não processadas, de modo que inúmeros ensinamentos permanecem adormecidos. Por isso, a meditação é fundamental, para que os registros da mente, do corpo denso, sejam resgatados, processados sob o enfoque dos símbolos e das analogias, que promovem ensinamentos ou revelam o caminho do aprendizado. Trata-se de um esforço que capacita a aderência das informações analisadas, fazendo com que as visualizações e percepções
sejam progressivamente incorporadas à memória do espírito e convertidas em ensinamentos. Quando acontece, o espírito tira a informação de seu arquivo mental e assimila em suas constituições atômicas, sob a forma de aprendizado, que ali permanece em definitivo, não sendo mais esquecido. Mas se ele contraria o aprendizado pelo livre-arbítrio, então muito lhe será cobrado. Em outras palavras, o ser humano medita pouco. Amatiz, afirmo que sim, pois dedica seu tempo a pensamentos que na maior parte são improdutivos quanto às coisas do espírito. O comum é o indivíduo ver inúmeros acontecimentos diariamente, porém não filtrar ou nem se importar com os ensinamentos que deles partem. É a história da informação que não foi assimilada para o devido processamento. Em geral, os pensamentos humanos estão voltados para programas na matéria, gerando ações de curtíssimo prazo de caráter efêmero. Assim, os ensinamentos não são incorporados ao espírito no ritmo necessário à evolução. Os homens agem mal porque pensam mal, nem sempre no sentido da maldade, mas da imperfeição. Os resultados são os que já conhecemos: atitudes inconsequentes, difusoras de problemas e geradoras de karmas, sendo que as provações também serão inócuas se não forem compreendidas e assimiladas como ensinamentos. Pergunta: e as provações poderão ser repetidas até que o aprendizado ocorra? Amatiz, isso mesmo, um indivíduo poderá passar pela mesma provação quantas vezes for necessário, ou pelo tempo que Deus determinar, até que assimile os ensinamentos pertinentes às provas. Daí a importância da resignação, da meditação, pois um ser resignado alcança a paz. Tranquilo, pode meditar para entender o porquê da provação, incorporando ao seu espírito os ensinamentos necessários para não repetir o erro em outras ocasiões. Essa assimilação permanecerá eternamente em sua memória espiritual, subsidiando pensamentos construtivos que plantam boas ações em sua existência. Pergunta: sua afirmação quanto à persistência das provações lembra por analogia as reencarnações que certos espíritos terão de cumprir por milênios no astro intruso. O raciocínio é o mesmo. São espíritos que não aceitam o amor divino, manifestando revolta pelas condições inferiores em que se encontram, mas não entendem que eles próprios criaram tal situação. Inúmeros irmãos encontram-se nesse estágio, reencarnando sucessivamente no astro intruso há milênios, sem que consigam vencer as imperfeições que os atrasam, não estando ainda habilitados a retornar ao planeta. Por outro lado, é o mesmo que ocorre na nova humanidade. Muitos que estão hoje vivendo na Terra reencarnarão no primeiro milênio do novo ciclo em um planeta insípido, carente de evolução material, para que recomecem suas jornadas kármicas, tendo em vista que não souberam aproveitar as do atual ciclo. Um dos problemas desses primeiros milênios vai ser a dificuldade de reencarnar, porque com a população do planeta extremamente reduzida, o crescimento populacional será lento, o que manterá inúmeros espíritos em torno do orbe aguardando a vez de voltar à vida material. Então é isso, amigos, paramos na página 80 e continue nos acompanhando na leitura do livro O Astro Intruso, por Ramatiz. Vamos ter muita luz a todos e até a próxima.